uma das maiores empresas do Brasil, a de maior peso da Bolsa, já foi líder global em mineração e busca retomar esse patamar. Em 2024, produziu quase 330 milhões de toneladas de minério de ferro, alcançando os maiores volumes em 6 anos. O balanço mais recente da companhia trouxe um prejuízo trimestral na linha final, mas animou os investidores por mostrar uma maior disciplina de custos e, claro, dividendos gordos. Estamos falando da Vale, e neste Infomoney Entrevista recebemos o vice-presidente financeiro da companhia, Marcelo Batti. Executivo que passou mais de 10 anos na Suzano, esteve diversas vezes aqui conosco e hoje nos reencontra na condição de CFO da mineradora. Batti, é uma honra receber você aqui novamente nessa nova fase da sua carreira. Isso aí, prazer estar aqui com você de novo, Mitchell. Mudou de empresa, mas continua corintiano. Claro, isso aí não vai mudar nunca. É interessante que o Batti tem esse detalhe no currículo dele no LinkedIn. Né, Batti? Você coloca lá que você é corintiano. Mas é uma coisa importante na minha vida. Com certeza. Batti, explica um pouco pra gente como foi para você deixar a indústria de papel e celulose para se aventurar pela mineração. Qual é a sua missão na Vale? Olha, são duas indústrias que têm algumas similaridades, né? São produtoras de commodities, são indústrias globais, tanto a Suzano como a Vale são empresas globais no setor. Eu acho que a missão na Vale é uma missão tanto da continuidade da recuperação da companhia em relação à sua competitividade, né, redução de custos, melhoria de volumes, que já vem acontecendo nos últimos anos. Uma recuperação também no lado de relação com os stakeholders, né, a companhia precisa ir para um outro patamar em termos das suas relações e trabalhar cada vez mais na sua reputação, que é um tema importante, e com isso entregar valor para os acionistas e para os stakeholders como um todo, né? Então essa é a missão e eu estou super animado, é uma indústria muito grande, né? Uma indústria realmente muito desafiadora, a Vale é uma companhia muito grande, então eu estou muito contente de estar aqui e cheio de energia para entregar esses resultados aí. Eu queria relembrar alguns pontos do último balanço da Vale, o balanço do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024 como um todo. Foi a primeira teleconferência do Batti como CFO da mineradora na ocasião. E Batti, a reação do mercado foi muito positiva, né? Como eu vinha falando aqui, quando os números saíram. E parte disso tem a ver com uma redução de 2 dígitos nos custos da companhia no trimestre passado. Vocês acreditam que vai ser possível manter essa disciplina de custos ao longo de 2025 também? Quais são os desafios? Olha, a gente tem, a resposta é sim, nós estamos numa trajetória de redução de custo que se intensificou durante o ano de 2024 e vai continuar em 2025. Parte dessa redução vem do gradual aumento de volumes que a gente vem fazendo, que dilui custo fixo, vem também da entrada em operação de algumas novas operações que têm custo mais baixo, e vem de uma disciplina e de uma estabilidade operacional, né? Como qualquer atividade industrial, a atividade da Vale se beneficia muito quando você tem uma operação mais estável. Isso reduz custo, reduz risco, melhora tudo, assim, de uma maneira geral. Então a gente continua nessa toada. Os desafios têm a ver muito com questões, por exemplo, de inflação, que a gente está sujeito, como outras companhias estão sujeitas também, questões climáticas. A gente teve um primeiro trimestre agora, por exemplo, que teve muita chuva, isso atrapalha embarques e tal, mas são coisas da natureza do nosso negócio que a gente vai conseguir administrar e vai conseguir entregar. O que eu sempre digo é que a redução de custo ela não é linear, né? Ela não é cada mês menor que o outro. Você tem que olhar ao longo do tempo e ver uma trajetória de redução, porque dentro dos meses, dentro dos trimestres, você tem volume maior, volume menor, você tem algumas intempéries, mas na trajetória a gente vai continuar entregando uma redução. Junto com os números do quarto trimestre e do ano passado da Vale, vieram também algumas previsões para este ano de 2025. E ainda falando um pouco sobre disciplina de custo, disciplina financeira, vocês revisaram as previsões de investimento para este ano, né, que estavam em 6,5 bilhões para 5,9 bi. Mas vocês falam também numa estratégia em diminuir CAPEX sem cortar projetos. Como isso é possível e como é que vocês estão pensando esse pente fino?
A Vale é uma empresa que investe muito, né? Quer dizer, são 5,9 bilhões de dólares, é um volume muito expressivo, e a gente tinha inicialmente previsto 6,5 bi. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: todos os projetos continuam acontecendo, todo o escopo está preservado. A gente começou a trabalhar, e já vinha trabalhando, mas intensificou esse trabalho na eficiência do CAPEX. Então, assim, o que a gente está falando é de, por exemplo, nós temos um programa muito interessante que é o programa de revisão de especificações. Muitas vezes a especificação que a gente coloca no projeto, na engenharia do projeto para os nossos fornecedores, determina um custo maior do fornecedor que vai cobrar mais da gente. Então a gente está revendo se a gente de fato está fazendo especificações corretas, está revendo o cronograma dos diferentes projetos. Então, assim, os mesmos conceitos de eficiência que a gente está olhando nos custos, a gente está olhando no CAPEX agora também, e isso trouxe um benefício importante para esse ano, e agora nós vamos olhar para os anos seguintes o que isso pode significar para a companhia. Vocês têm recursos previstos para o programa Novo Carajás, né, da ordem de 70 bilhões até 2030. E esses recursos, eles vão ser calibrados de acordo com essa estratégia? São 70 bilhões de reais, né? Antes a gente estava falando em dólares. Sim, eles estão previstos dentro desse programa de investimento, né? Eles vão ser, é lógico que o espaçamento deles e o passo de execução vai depender de uma série de coisas, da maturidade da engenharia, do licenciamento, de um monte de coisas, mas eles já estão previstos dentro dos nossos programas de investimento. Em termos de produção de minério, Bate, que você mesmo falou aí, né, o aumento da produção também ajudou a ter essa redução de custos no quarto trimestre e até no ano de 2024 como um todo, mas vocês explicaram que a companhia tem trabalhado com flexibilidade, né, não só em relação a volumes, mas como também em relação ao próprio mix de produtos, levando em conta diferentes cenários, levando em conta a qualidade do produto e até mesmo descarbonização. Como conciliar essa estratégia mais flexível com essa meta de produção que vocês têm atualmente, de produzir entre 325 e 330 milhões de toneladas neste ano de 2025? A questão é a seguinte: ao longo dos últimos anos, a Vale vem recuperando a sua produção e o que a gente consegue vender até 2023 era muito em função do que a gente conseguia produzir. Hoje a companhia já tem um ritmo de produção que permite dar flexibilidade, ou seja, o que restringe a nossa venda, o que determina se nós vamos vender um pouco mais ou um pouco menos, são as condições de mercado e a precificação dos diferentes produtos, diferentes mix, e não a produção. Então hoje a gente tem condição de produzir até um pouco mais do que a gente vem produzindo. A gente escolhe muitas vezes fazer mais ou menos determinados produtos em função do retorno que aquilo vai dar para a companhia, né? Então, a trajetória de crescimento de produção, ela não é contraditória a essa questão da flexibilidade, ela na verdade ajuda a flexibilidade. A flexibilidade quer dizer o seguinte: nós somos a mineradora que tem o portfólio de melhor qualidade no mercado em termos de conteúdo de ferro no minério. Isso tem que ser usado a nosso favor, né? Então nós vamos definir o tempo todo de uma maneira dinâmica qual é o mix de produtos ideal para maximizar o resultado da companhia nos diferentes momentos. E tudo isso também vai levar em consideração cenários, né? Contextos econômicos. A gente está começando esse ano de 2025 com certas turbulências comerciais no mercado global, taxações dos Estados Unidos contra a China, principalmente, né, que é o principal comprador de minério da Vale, e vocês já vinham falando, inclusive, que são riscos secundários, porém que vinham sendo monitorados. Exato. E que já fizeram preço, né, no mercado. Acho que quando essas taxações elas ficaram mais claras, isso acabou também penalizando um pouco o papel da Vale. De maneira geral, como é que você vê o contexto para a demanda de minério de ferro nesse ano de 2025, tomando como base esses acontecimentos que já aconteceram agora no início do ano? Olha, essa questão das tarifas, ela é uma questão que para a produção de minério de ferro, ela não tem uma interferência direta, né? Ela tem muito para o downstream, né? Para as atividades que vêm na sequência, que é a produção de aço, ela eventualmente que é o produto que está sendo taxado no final, ela vai determinar muitas vezes a mudança do mix de produção dos nossos clientes entre localidades, né? Mas não interfere na demanda pelo minério, né? A demanda pelo minério está muito estável, né? Muito similar àquilo que a gente já tinha previsto, em função do seguinte: você tem a China, que vinha crescendo muito nos últimos anos, chegou a um patamar onde o crescimento hoje está muito menor.
Você tem outras regiões que estão crescendo e tomando um pouco o lugar da China, obviamente que em outra dimensão, mas ajudando a estabilizar o mercado. E você tem no lado da demanda, neste momento, no lado da oferta, nesse momento, alguns projetos grandes que vão entrar, mas ainda não entraram. E quando entrarem, vão ser um pouco compensados pela exaustão, né? O negócio de minério, as minas, elas reduzem de produção ao longo do tempo à medida que você vai tirando o minério de lá. Então, quando você fala de entrada de novos projetos, como tem sido muito discutido agora, que vão acontecer nos próximos anos, na verdade eles vão repor esse volume que vai deixar de ser produzido nas minas existentes. Então, a gente enxerga daqui para frente, e estamos enxergando neste momento, um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda, por isso que a gente tem visto também o preço do minério não tem variado tanto. Isso é em função desse equilíbrio, desse balanço adequado que a gente está vendo entre oferta e demanda. Quando a gente olha para os próximos 4, 5 anos, a gente vê um cenário desse tipo, né, de preços relativamente estáveis. Você vê que toda vez que o preço cai aí abaixo de $100, ele acaba voltando, porque isso você tem uma quantidade grande de produtores que começa a ficar inviáveis em termos do seu custo. Então, esse cenário é um cenário de um preço saudável, de uma demanda saudável, que vai propiciar a companhia entregar bons resultados. Para o mercado chinês, participei da coletiva de imprensa sobre os resultados da Vale com o Marcelo e o presidente Gustavo Pimenta, e ele falava sobre como a China sempre conseguiu dar um jeito ali com novas medidas de estímulo. Então essa é uma expectativa que existe aí mesmo diante de um tarifaço, o que tende a manter essa demanda equilibrada, Marcelo? Eles já tomaram algumas medidas lá, né? Até o Gustavo essa semana está lá na China, né? Essa semana e semana que vem, vamos ver o que ele escuta lá e como é que a gente retroalimenta essa visão nossa, mas eles já tomaram algumas medidas de estímulo. Eu acho que a tendência, quando a gente olha mais médio prazo, a China é 60% do mercado de minério. E vinha crescendo muito. Esse crescimento está parando e pode se converter numa pequena queda e numa mudança de mix, né? A China cresceu muito no consumo de minério ao longo dos últimos anos em função de investimentos em infraestrutura, investimentos na parte imobiliária, né, construção de novas casas, novos prédios. Isso está diminuindo, mas por outro lado o consumo está aumentando. Então o aço também é usado para fazer carro, para fazer eletrodoméstico. Essa parte está crescendo e você vai ver uma mudança de mix, mas no geral, eventualmente o mercado chinês vai cair um pouquinho. E por outro lado você tem outros mercados como a Índia, como o Oriente Médio, como o Sudeste Asiático, são todos menores, mas no conjunto eles vão começar a crescer e vão compensar um pouco essa queda da China. Então assim, a nossa preocupação com relação a isso, obviamente que a gente tem que seguir monitorando, mas a gente enxerga que o mundo vai estar muito em equilíbrio no que diz respeito ao consumo de minério de ferro. E em relação a preço, Marcelo, a gente viu a tonelada do minério de ferro recentemente perder aí um patamar psicológico, né, como chamam, dos $100, né? Como é que vocês estão monitorando essas oscilações? Pelo que você conta que, por mais que haja uma demanda um pouco menor na China diante de tudo que está acontecendo, você tem outros países aí que mantêm a demanda, né? Os formadores de preço estão cientes disso também? Como é que vocês olham para isso? A gente tem essas oscilações no dia a dia, elas são normais. Você vê, no começo do ano a gente teve um preço um pouco maior porque houve frustração de produção em alguns lugares do mundo por questões climáticas, outras questões. Então a produção caiu um pouco, o preço subiu, aí depois a produção retoma, o preço cai. Isso aí no curto prazo, dentro de uma oscilação, é uma oscilação natural, a gente não tem que se preocupar com isso. A preocupação é qual é o patamar em que a gente está. Esse patamar em torno de $100, ele é um patamar saudável para a indústria, saudável para a Vale. Marcelo, eu queria entrar agora num aspecto, né, desse balanço, desses últimos resultados e até mesmo do que você falou a respeito desses números recentemente. A Vale falou muito sobre esse conceito de dívida líquida expandida, que é um conceito importante para a gente entender aqui, porque inclusive ele vai definir aí no curto prazo a distribuição de proventos e até de recompra de ações, que são tópicos que a gente vai entrar ainda nessa entrevista. Queria que você explicasse um pouco desse conceito, dessa dívida líquida expandida e a expectativa de que ela se mantenha ali meio que dentro do centro da meta. O que é que vocês vão fazer para que fique por aí? Esse conceito a Vale criou alguns anos atrás para dar conta do fato de que, além da dívida financeira que a Vale tem, ela tem alguns compromissos relacionados a reparações dos casos de Mariana e Brumadinho, que são relevantes,
e que significam saída de caixa para a companhia, principalmente de forma maior em 25 e 26, mas ainda continua por alguns anos, vai caindo ao longo dos anos, mas ainda permanece lá. Então, são compromissos que se assemelham a compromissos financeiros porque são saídas de caixas líquidas e certas, que nós vamos ter que fazer. Então, criou-se esse conceito da dívida líquida expandida. O que é a dívida líquida expandida? É a dívida financeira mais esses compromissos de reparação, menos o que tem no caixa da companhia. E esse número, nós temos por política o objetivo de mantê-lo entre 10 e 20 bilhões de dólares. Nós fechamos no final do ano passado em 16,4 bilhões de dólares. O nosso objetivo é manter esse número no centro dessa meta, em torno de 15. E nós temos essa flexibilidade de entre 10 e 20 para lidar com volatilidade de mercado, com oportunidades que a gente possa ter para fazer alguma coisa que mexa nesse número. Mas o objetivo é 15. Quando a gente, pela questão de estabilidade operacional, mais a situação de preços, a gente está num momento bom em que a gente está vendo que esse número vai ficar abaixo de 15, né, o endividamento vai cair, isso nos dá espaço para fazer mais pagamentos de dividendos ou mais recompras de ações. Então, a gente sempre vai estar olhando para esse número quando toma decisões a respeito de alocação de capital. Então, esse é um número muito importante e ele diz o seguinte também, acho que é um tema importante para a gente abordar. Quando a gente fala de geração de caixa da Vale, tem a geração operacional e quando a gente usa esse dinheiro para pagar esses compromissos, a gente está reduzindo a dívida da companhia. Portanto, está abrindo espaço para eventualmente até aumentar de novo a dívida da companhia para poder alocar o capital porque a gente acha que é mais interessante. Pode ser para recompra, pode ser para novos investimentos, pode ser para fazer um M&A, pode ser para dividendos. Então, nesse momento, esse número aí, e ele ficar ali em torno de 15, ele vai determinar um pouco o que a gente vai fazer do ponto de vista estratégico. Falando rapidamente aqui sobre essa questão das reparações, recentemente terminou o prazo ali para o acordo, né, com o governo federal em relação à Mariana. Houve uma adesão de 26 apenas dos 49 municípios que estavam elegíveis para esse acordo. O que é que isso significa assim, para a Vale? Né? Assim, vocês perdem um pouco a previsibilidade se todos os municípios tivessem aderido? Isso traz algum tipo de perspectiva de mais despesas relacionadas a isso, Marcelo, ou não? Veja, quando a gente fez o acordo, e esse acordo foi até homologado pelo STF, né, é um acordo que a gente espera que todos que possam aderir ao acordo o façam. Né? Esses municípios escolheram não fazer e tomaram um risco de ficar de fora do acordo, porque o prazo limite era do início do mês de março. Isso obviamente que tira um pouco da previsibilidade para a gente, mas tira para eles também. Então assim, eu acho... assim, é um risco que esses prefeitos tomaram de, no final do dia, abrir mão de valores relevantes que foram contemplados por esse acordo que foi discutido com o governo federal e com o Supremo, para tomar o risco de tentar algum outro mecanismo que pode ou não dar certo para eles. Para a gente, eu acho que o importante é o seguinte, tudo isso não vai significar grandes variações em relação aos desembolsos que a gente vai fazer. Tá? Não é um tema que vai trazer riscos expressivos para a companhia. Falando agora sobre o anúncio de dividendos extraordinários e esse programa de recompra de ações, né? Como eu adiantei aqui, foi importante a gente falar bastante sobre esse conceito de dívida líquida expandida, porque ele vai determinar a calibragem tanto do pagamento de proventos, a possibilidade de proventos extraordinários e também esse programa de recompra, né, Marcelo? Explica um pouco para a gente, eu acho que isso foi um ponto que trouxe muitos questionamentos ali logo que foi anunciado, em relação ao programa de recompra está confirmado, ele vai existir nessa magnitude que foi anunciado, a dívida líquida expandida só vai ditar o rumo e a calibragem dele? Como é que vai funcionar? É isso aí, o programa de recompra vai existir, ele equivale a mais ou menos 3% do capital da companhia, ele já está aprovado, ele já está em vigor. E ele, o que não quer dizer que a gente tem uma obrigação de operar essas recompras todos os dias. Né? Nós vamos escolher os momentos de fazer essa recompra com base no que a gente está observando no mercado, na liquidez das ações e com base no conceito da dívida líquida expandida. Por isso que a gente criou um programa com 18 meses para operar. Então, assim, ele vai ser executado, ele é importante porque na medida em que a gente tem uma geração de caixa positiva, que vá trazendo a nossa dívida líquida para um patamar menor, vai abrir espaço para alocar capital e hoje
com o preço da ação da Vale onde está, é uma boa alocação de capital comprar as suas próprias ações. Então, a gente está bastante convencido de que isso vai gerar muito valor para a companhia. Mas tem 18 meses para fazer, não temos pressa nem pressão para executá-lo no curto prazo. Uma pergunta bônus aqui, Marcelo, como é que você avalia, né, esse comportamento do mercado, né, em relação a ações da Vale? Eu entrevistei recentemente o diretor de investimentos lá da Previ, né, sobre a grande exposição, né, que o fundo tem aos papéis Vale 3, né, como um acionista da companhia, e ele falava justamente sobre isso, né, como a Vale é uma companhia que está sendo bem gerida, que não faz nem sentido desfazer essa posição, já não poderia desfazer por questões ali de mandatos que o próprio fundo o fundo de pensão tem, mas falando sobre essa questão de uma companhia bem gerida, que está pagando dividendos. Queria entender um pouco como é que você vê aí você também é diretor de relações, né, com investidores, e queria entender um pouco a visão que você está tendo aí, a partir dessa relação com os investidores, de como o mercado está de fato percebendo esses avanços dentro da Vale. Eu acho que aí tem vários aspectos. Acho que tem primeiro um aspecto macro, que é o seguinte: a Vale é, como você falou, uma das ações mais líquidas da Bolsa. E nós estamos tendo nos últimos anos uma saída expressiva de recursos da Bolsa indo para a renda fixa, né? Em função da situação macro, da taxa de juros, tudo isso. Então, quando você conversa com os investidores, com os gestores de recursos, a maior parte deles, se não todos, estão tendo saques nos seus fundos, né? Não estou falando de fundo de pensão, que é outra lógica, mas nos fundos de ações, né? Os fundos de ações estão tendo saques acima de saque. Quando o fundo tem saque, ele tem que vender os papéis que ele tem, goste ou não daqueles papéis, né? Então, assim, a Vale, por ser muito pesada no índice, quando o fundo tem saque, ele tem que vender ações da Vale. Quando ele vende ações da Vale, ele gera uma pressão de baixa no mercado. Então, isso está afetando praticamente todas as empresas do Brasil, afeta mais ainda as que são muito líquidas como a Vale, né? Então, isso é um tema macro com o qual a gente tem que lidar. Por outro lado, a gente teve nos últimos meses diversos avanços em pontos importantes que significam uma redução expressiva de risco no investimento da Vale. Então, a gente teve a assinatura do Acordo de Mariana, que a gente falou aqui, a gente teve a assinatura da renovação das ferrovias, a gente teve a sucessão do CEO, que foi feita um pouco antes. Nós tivemos, o mercado falava muito da posição que a Cosan tinha na Vale, se ia permanecer, não permanecer, saiu, vendeu tudo e não aconteceu nada de muito relevante com o preço da ação, foi uma operação muito bem executada. Então, vários riscos que os investidores elencavam já não existem mais. Não cabe a nós, assim como gestores da companhia, dizer se o preço da ação está bom ou está ruim. O que a gente pode dizer é o seguinte: nesse patamar a gente aprovou um programa de recompra e a gente vai operar esse programa de recompra. A gente acha que é um bom investimento para a companhia. Como é que o preço vai reagir ao nosso desempenho, ao resultado da companhia, à redução de custos, ao programa de recompra, tudo isso, o mercado vai dizer, mas nós estamos fazendo as coisas que a gente acredita que são certas e eu acho que nós estamos na direção correta. Pois é, Marcelo, você fala aí sobre vários ruídos, né, que foram superados aí ao longo dos últimos meses. Um deles é a relação com o governo, aparentemente muito mais pacificada, que agora a gente viu, inclusive, quando os investimentos em Carajás foram anunciados, né, troca de amabilidades. Eu queria entender se isso traz expectativa também de novas licenças ambientais para os projetos da Vale. Qualquer mineradora no mundo tem relação com seus governos, né? Isso é verdade aqui, é verdade na Austrália, onde estão alguns concorrentes importantes nossos, no Chile, onde tem o cobre. E por que acontece isso? Porque uma operação de mineração, ela depende de licença ambiental para você minerar, depende de licença de concessão de ferrovias para você poder transportar e concessão portuária para você poder embarcar e entregar para os clientes. Então, tudo isso aí é relação com o governo. Fora isso, nós estamos dentro de localidades onde o impacto da nossa operação em termos de geração de renda, de geração de emprego é muito grande também. Então, assim, é da natureza do nosso negócio que a gente se relacione com os diferentes níveis de governo, tanto os municipais, federais e estaduais. Eu acho que a companhia está aí, o Gustavo tem sido muito ativo nessa frente, tentando recuperar e criar uma agenda positiva
com os governos. Eu acho que assim, a Vale tem quase 80 anos, né? Aliás, mais de 80 anos, quase 100 anos. A Vale passou por todos os tipos de governo que a gente teve aqui no Brasil. A relação da companhia ela é com o Estado, ela não é necessariamente com cada governo. Cada governo está representando o Estado naquele momento, nós temos que saber lidar com cada ente que está ali com autoridade naquele momento, mas nós temos que ter uma relação de longo prazo com o Estado. Então isso que está sendo recuperado agora. O Gustavo sempre fala isso e eu concordo com ele. De todos os temas que a gente tem que discutir com o governo, 80%, 90% a gente está de acordo. Tem lá uns 10% que a gente pensa de uma forma, o governo pensa de outra. Vamos focar no que nós estamos de acordo. Nós queremos investir, o governo quer que haja investimento no Brasil. A gente quer gerar emprego, o governo quer emprego. A gente vai gerar impostos para pagar, royalties, o governo precisa de receita. Então, assim, é tudo muito convergente. Então, assim, a questão de licenciamento é uma questão técnica, mas ela requer também que haja uma visão conjunta e um norte, né? Então a gente acha que essa recuperação da relação com o Estado ela vai trazer benefícios para todo mundo, para a Vale e para o Brasil. A gente já está chegando aqui na etapa final da entrevista, Marcelo. A gente tem percebido que concorrentes globais da Vale estudam aumentar suas operações aqui no Brasil. Como é que vocês veem isso justamente no momento em que a própria Vale também está correndo atrás de retomar aquela posição de liderança global? A gente vê com tranquilidade, porque assim, é bom você ter concorrência, a concorrência te faz melhor, mas a gente tem um nível de conhecimento local do Brasil e de imersão na realidade brasileira muito profundo. Então ninguém conhece o Brasil em mineração melhor do que a Vale. Então os concorrentes vão vir, nós vamos disputar as situações com eles, mas a gente está muito ciente das nossas habilidades, do nosso conhecimento e que isso não vai de maneira nenhuma atrapalhar o desenvolvimento da companhia dentro dos planos que a gente tem aí a longo prazo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui conosco deste Infomani em Entrevista. Você, Gustavo, serão sempre bem-vindos aqui, viu? Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelos resultados. O Infomani Entrevista fica por aqui. Nos siga em nossas redes sociais para mais conteúdos em primeira mão. Até a próxima.